Vereadores. Senador Luiz Henrique, senador Rubens Figueiró, senador Ataíde Oliveira, que está comigo até há pouco tempo, e senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, eu quero fazer 3 registros. Primeiro, dizer que hoje pela manhã recebi no meu gabinete uma delegação dos Estados Unidos da América, liderada pela senhora Retta Lewis, representante especial para assuntos intergovernamentais Brasil-Estados Unidos, acompanhada do senhor Michel Landrieu, assessor do prefeito de Nova Orleans para a Cultura e Economia, e também do presidente da Fundação de Futebol dos Estados Unidos, senhor Ed Foster, e ainda o representante da Embaixada no Brasil. E nessa conversa com eles demonstraram um grande interesse em aumentar a parceria entre os 2 países, principalmente na área dos esportes. A intenção é fomentar ações de inclusão direcionadas aos grandes eventos. E lembraram agora a Copa 2014, a Copa das Confederações e as Olimpíadas 2016. Conversamos sobre a relevância da inclusão econômica e social e a possibilidade de uma cooperação contínua no âmbito federal, estadual e municipal, apoiado na parceria entre a área pública e a área privada para promover a inclusão social e a igualdade, tendo, principalmente nessa conversa, como viés o esporte. Tanto eles como a minha opinião é que o esporte, além da inclusão social, ele pode ser também um instrumento que leva e contribui para uma melhor saúde da nossa juventude e ainda combate os chamadas drogas lícitas e ilícitas. Estima-se que somente para a Copa o investimento calculado é de 84 bilhões de reais, além dos 11 bilhões programados para as Olimpíadas. A ideia é que esse recurso fomente também ações de inclusão no Brasil, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, quando lá a Copa se realizou, só como exemplo. Segundo as informações, o maior acontecimento esportivo dos Estados Unidos é sediado em cidades diferentes a cada ano e tem provocado um grande impacto econômico. A repercussão econômica é tão grande que chega a haver disputa de espaço da mídia das principais empresas daquele país, quando envolve o futebol e os outros esportes que lá são tão caros e tão importantes, como, por exemplo, o basquete. A criação de uma fundação de futebol, com as sobras financeiras da Copa de 94, que bateu todos os recordes de público, possibilitou um incremento no esporte e a criação de 1.100 campos de futebol. Segundo o presidente da fundação, o Sr. Ed Foster, o foco é o atendimento das famílias de baixa renda, afrodescendentes, pessoas com deficiência, idosos, integrantes das comunidades pobres, principalmente latino-americanas. O objetivo é utilizar o esporte para combater e avançar na evasão escolar, na saúde, obesidade e ainda contra as drogas. Durante a visita, eles nos convidaram muito para conhecer a experiência de Nova Orleans em maio do ano que vem, para participar da Conferência dos Prefeitos, com o meio de fomentar a integração legislativa na área de inclusão. Outro convite foi para a participação do Simpósio Urbano de Futebol, que reúne líderes de todos os estados americanos para a troca de experiências do âmbito esportivo. Eu falaria da importância do futebol no Brasil, a partir, claro, do meu convívio nessa área e da minha própria experiência como menino e depois como jogador de futebol. Por fim, quero dizer que fiquei muito satisfeito com a visita, cujo objetivo principal foi conhecer um pouco da experiência americana, passar a nossa experiência na organização de grandes eventos e promover parcerias entre as nações com foco principal à inclusão. Tenho certeza
que temos muito a partilhar e aprender de forma conjunta. Até dizia a eles que eu gosto muito de uma música que diz que nós todos somos que nem as crianças, somos eternos aprendizes. O que eles concordaram? Que os grandes líderes são aqueles que aprendem permanentemente e não aqueles que acham que sabem tudo. Segundo Rita Lewis, eles estão interessados na troca de informação sobre a experiência em grandes eventos esportivos como Copa do Mundo. No âmbito legislativo, porque lá já houve a Copa e aqui agora está vendo, no âmbito legislativo, a intenção da aproximação é no sentido que possamos conhecer a legislação implementada em razão dos Jogos Olímpicos e que lá foi muito produtiva, trocar experiências nesse sentido. Senhor presidente, quero também fazer um outro registro que trata do Estatuto da Juventude. A Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso amigo e senador Valdemir Moca, do PMDB, realizará, por requerimento de nossa autoria, 2 audiências públicas sobre o Estatuto da Juventude, do qual, por uma grandeza do senador Jaime Campos, do DEM, eu fiquei sendo relator naquela comissão. A CAS vai debater no dia de amanhã o Estatuto da Juventude e no dia 15 teremos uma audiência lá em Porto Alegre. É a nossa intenção, depois dessas 2 audiências, colocar em votação, no máximo no mês de abril, o Estatuto da Juventude, para votá-lo ainda nesse semestre de forma definitiva aqui no Senado, para que no segundo semestre a Câmara possa votá-lo e assim ele possa ser implementado de forma permanente a partir já de 1º de janeiro e não teríamos com isso, voltando à Copa, de em plena Copa, em vez de estarmos com o Estatuto em pleno andamento, estarmos ainda discutindo. Repito, amanhã, terça-feira, dia 12, a partir das 9 horas, no plenário 9 da Alexandre de Costa, nós estaremos reunidos para esta audiência pública. Sexta-feira, dia 15, por coincidência, data do meu aniversário, 15 de março, estaremos em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, no plenarinho, debatendo com a juventude do Rio Grande e outros convidados a nível nacional o Estatuto da Juventude. O encontro na capital gaúcha é uma parceria com a Assembleia Legislativa e onde o deputado Edgar Preto e Nelsinho, metalúrgico, estarão na mesa em nome daquela Casa Legislativa. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul também vai estar nessa parceria. Está confirmada a presença de representantes da Secretaria Nacional da Juventude, da Presidência da República, do Conselho Nacional da Juventude Conjuve, UNE, centrais sindicais, movimentos sociais. E representante, como eu dizia, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Estatuto da Juventude, com certeza, será um marco nas políticas públicas para a nossa juventude, com diretrizes específicas para essa faixa etária, de 15 a 29 anos, além de regras para o acesso, por exemplo, a espetáculos culturais e esportivos, onde, com certeza, os estudantes vão garantir a meia entrada. A discussão vai além, não só o estudante, mas todo aquele que mostrar que não tem condição de pagar, sendo jovem, também pagaria a meia entrada. Está se vendo onde vai dar o corte da renda familiar. Também o transporte interestadual vai na linha da meia entrada. Assim, estaremos avançando, dando espaço principalmente para os que mais precisam, combatendo todo tipo de preconceito. O Estatuto trata disso, respeita as crenças e a orientação sexual e de vida de cada um nesse país. A origem do Estatuto da Juventude é o ano de 2004, onde foi germinado e construído pela Comissão Especial da Juventude da Câmara dos Deputados. Aprovado em 2011 pela Câmara, com um belíssimo relatório da deputada federal, minha conterrânea, Manuela Dávila, do PCdoB. O texto veio então ao Senado. Aqui no Senado, ele foi aprovado na CCJ, o relatório do senador Rodolfo Rodrigues, que de uma forma elegante e tranquila está conosco construindo essa parceria. Atualmente, o Estatuto está na CAS, como já disse aqui, sobre a nossa relatoria. É uma honra
ser relator desse projeto. Depois, naturalmente, se houver requerimento de urgência, como é a vontade de muitos senadores, ele seria, então, votado definitivamente aqui no plenário. Gostaria ainda de saudar e salientar o que disse o presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, de que a votação e a aprovação do Estatuto de Juventude é prioridade de todos os senadores para 2013 e, creio ele também, dos deputados federais. Creio que quando não mais o nosso país der as costas para os nossos jovens, para a nossa juventude, aí sim podemos dizer que somos uma grande nação, uma pátria na verdadeira concepção na palavra. Lembro de uma frase conhecida: pobre daquele país que não tem um olhar carinhoso, respeitoso, propositivo para as suas crianças, para os adolescentes e para os idosos. Senhor presidente, não apenas o país onde nascemos, não apenas o nosso terrão natal, não apenas o chão onde deixamos o nosso cordão umbilical, não apenas onde vivemos, pisamos e respiramos, mas aquele berço que tudo transmite e dá a seus filhos e filhas, mostra o horizonte sem pedir nada em troca, sem cobrança, apenas em comum acordo. Uma parceria atávica, pois é aí que eu acredito que está o segredo do nosso presente e do futuro, aquilo que vai nos propiciar sermos donos do nosso próprio destino. Por fim, senhor presidente, comento aqui como está a tramitação junto ao Executivo de um projeto de nossa autoria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aprovamos no Senado, está na Câmara, foi formatado sob a liderança da ministra Maria do Rosário, agora uma comissão especial que fazem parte representantes, senadores e deputados, para irmos no ajuste final. Por isso digo, quando me deparo com pessoas que me questionam sobre a necessidade de agilizarmos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, me vem à mente a necessidade de pontuarmos em um documento legal anseios da sociedade, em especial desse segmento. Apesar de levarmos em consideração a legislação brasileira sobre o tema, que é importantíssima, entendemos que a abordagem do Estatuto está centrada na modernização dessa legislação, bem como na própria Convenção Internacional, bem como na criação de um instrumento adequado à realidade brasileira que possa contemplar anseios, em especial da comunidade das pessoas com deficiência. O último censo apresentou o levantamento de aproximadamente 25% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência. Significa, senador Rubens, algo em torno de 45 milhões de pessoas. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi promulgada em 25 de agosto de 2009 pelo Decreto 6949 e foi o primeiro documento internacional aprovado que obedece ao rito do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âmbito internacional e, por isso, o Estatuto, por sua vez, norteará as políticas públicas e a legislação brasileira no que diz ao respeito à pessoa com deficiência. O objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência é promover, proteger e assegurar o exercício equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência, promovendo assim o respeito e a dignidade. O Estatuto está sendo amplamente discutido por mais de 12 anos entre os diversos representantes dos segmentos da pessoa com deficiência, com vistas a adequar o texto do Estatuto, atualizá-lo de acordo com a legislação brasileira, em especial de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como incorporar as contribuições do movimento das pessoas com deficiência, extraídas das 3 conferências nacionais. Formou-se a partir daí, por orientação da ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, um grupo de trabalho, chamado GT, Grupo de Trabalho para Análise, Revisão e Sugestão de Emenda para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tramita no Congresso Nacional. É importante registrar que esse grupo de trabalho está sendo coordenado pela Secretaria, como eu dizia, de Direitos Humanos, pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, tendo à frente a minha amiga e admirável
ministra Maria do Rosário, a quem agradeço pelo apoio que tem dado em prol para que esse estatuto seja revisto de uma forma definitiva e que possa contar com a colaboração de toda a sociedade a fim de que seja aprovado esse ano. Antes da formação do GT, Estatuto, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD e a CDH coordenaram 5 encontros regionais onde o segmento amplo participou do debate. O Estatuto teve, assim, suas contribuições para o aprimoramento. Essas contribuições também foram analisadas e incorporadas no texto final pelo grupo que a hora aqui eu citava. Nossa proposta está extremamente alinhada a esse grupo de trabalho, a quem quero aqui participar pelo árduo trabalho e dedicação. A semana que passou, esse grupo reuniu-se na Secretaria de Direitos Humanos e avançou significativamente, chegando a 70% da revisão e preposições, faltando pouco, então, para a conclusão final. No próximo mês de abril, esse grupo estará reunido novamente e dará oportunidade, mais uma vez, para que todos aqueles que queiram sugerir, analisar, questionar, possam ali colocar o seu ponto de vista, assinar ou mesmo mudar esse ou aquele artigo. As penalidades previstas pelo não cumprimento da legislação oferecida, a habilitação e reabilitação e as disposições finais e transitórias são apenas alguns itens que necessitam ainda ser aprimorados. Estou convicto que foram escolhidas as pessoas certas para estar no lugar certo. Esse é o grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nesse sentido, quero agradecer aos membros do GT do Estatuto pela responsabilidade que assumiram esse desafio. Esse grupo de trabalho é formado por especialistas na área da deficiência. Não é possível aqui citar o nome de todos os integrantes. Por isso, o faço citando meu agradecimento aos representantes do Ministério Público, representantes do CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, representante da Associação e Organização de Pessoas com Deficiência, representantes dos deputados federais, representantes dos senadores. Cumprimento Walter Tosta e Eduardo Barbosa e ainda das deputadas federais Mara Gabrilli e Rosinha da ADEFAL, bem como representantes, por exemplo, do senador Wellington Dias e também representantes do meu gabinete que participam lá do dia a dia. O Estatuto da Pessoa com Deficiência apresenta muitos avanços a partir de uma ampla discussão com aqueles que estão no GT. Cito aqui alguns itens. Primeiro, o conceito da pessoa com deficiência está em evolução. A deficiência agora passa a ser vista como um somatório do corpo, seus impedimentos a uma série de barreiras externas que dificultam ou até mesmo impedem a participação das pessoas no dia a dia que eles gostariam de estar de forma bem atuante. Estamos adotando como classificação de deficiência a classificação internacional de funcionalidade. O Estatuto, alinhado à Convenção, define princípios em áreas educação, esporte, cultura, trabalho, comunicação, transporte, moradia, acessibilidade. O Estatuto garante também o direito à habilitação, reabilitação profissional e o ensino técnico profissionalizante. Assim sendo, adotado um novo conceito, residência inclusiva, em substituição às instituições de longa permanência. O monitoramento da aplicação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência está sendo incorporado pelo Estatuto mediante a criação de uma comissão chamada Comissão de Monitoramento. A tipificação da penalidade sobre a infração relativas à pessoa com deficiência, abrangendo a não observância de temas como acessibilidade, discriminação, preconceito e outros. O outro item contemplado no Estatuto com Deficiência e muito significativo é a garantia da sensibilidade. Pontua aqui a acessibilidade comunicacional, também desejada no Senado Federal por meio do acesso à comunicação, como direito ao acesso ao programa da TV Senado e a todas as informações. Por essa razão, que já sendo discutido junto à mesa dessa casa, por essa razão, compactuo o desejo do Sindicato dos Tradutores,
Guias, intérprete de língua brasileira de sinais, do DF, Simplos, que me procurou para que apoiássemos, para que rapidamente o Senado aqui contratasse esses profissionais. O sonho está se concretizando. Estamos avançando. Com certeza que em breve aprovaremos esse estatuto que vai beneficiar, com certeza, cerca de 30 milhões de brasileiros. Tenho certeza que o grupo de trabalho, que está concentrado na tarefa de reescrever o estatuto e alinhá-lo com a Convenção Internacional, vai ser coroado o seu trabalho de um amplo sucesso. Senhor presidente, vou para a conclusão. Estou feliz acompanhando integralmente o grupo de trabalho coordenado pela ministra Maria do Rosário, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A luta continua, na certeza que em breve a vitória será comemorada por todos. Enfim, com deficiência será aprovado e sancionado. Por fim, senhor presidente, quero só lembrar aqui o nome daqueles que estão participando diretamente. O Luiz Uniberg Farias Filho, Melissa Terni Mestre, senador Paulo Paim e Luciano Ambrosio, senador Wellington Dias, José Ronaldo Pinto, deputada Rosânia Vucalvurante Freitas, Rosinha da Defal, Rita de Cássia Tenório Mendonça, deputado Eduardo Luiz Barros Barbosa, Renato Jaquete Benini, deputado Walter da Roja Tosta, Ricardo Rosec Morato e ainda Antônio José do Nascimento Ferreira. Depois temos Laísa de Costa Ferreira e ainda Roberto Gonçalves da Silva. E depois temos ainda Raquel Souza Costa, Elina Albuquerque, Santana de Oliveira, Manuela Maris Artes, e ainda, por fim, Ares, conselheiro do Conselho Nacional, Valdir Maciera da Costa Filho, também conselheiro do CANAD, juristas convidados, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador federal do Trabalho da 9ª Região, Luiz Alberto Davi Araújo, professor titular de Direito Constitucional da PUC, Luiz Cláudio da Silva Rodrigues Freita, procurador da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, e Joelson Dias, advogado, Maria Aparecida Gurgel, subprocuradora-geral do Trabalho. Era isso, obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra meus 3 pronunciamentos, já que eu tentei acelerar, porque eu sei que Vossa Excelência foi tolerante com esse senador, me dando muito mais que os 20 minutos que eu tinha de direito. Vossa obrigado, Excelência, Vossa Excelência merece. Obrigado, senador. Eu agradeço a Vossa Excelência.